Bom dia, você que me ouve nessa manhã. Quero agradecer o privilégio de poder estar entrando na sua casa, para que possa entrar essa palavra aí do nosso Deus, mais uma manhã, mais um dia abençoado para você, para o seu lar, nessa manhã. E nessa manhã eu quero aqui compartilhar com você uma meditação, uma palavra que o Senhor me deu nessa madrugada. Deus de poder, Deus de glória, que está lá em Atos 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. A palavra nos diz assim, E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguma daquelas seitas, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra à cidade, e lá terá dito o que hei de fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo homem chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe: Levanta-te, vai na rua chamada direita e pergunta pela casa de Judas por um homem Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos seus santos. Aqui tem o poder dos príncipes e dos sacerdotes para prender que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Essa palavra, irmãos, aqui, o que o Senhor veio me passar nessa manhã, é que quando ali Saulo, ele vai até as autoridades para pedir cartas, né? Para que ele possa ter autoridade, autonomia para fazer o que ele quisesse ali em Damasco. E ali, nessa passagem, nós vemos ali, irmão, que ele ali pede autorização para ir. Eu quero dizer para você, nesse trecho, irmãos, que mesmo que quem sabe o inimigo ou alguém tenha maquinado mal, Saulo estava maquinando ainda o mal contra o povo do Senhor, né? Contra a igreja ali naquele tempo. E o que eu vejo aqui, que mesmo que tentam maquinar o mal contra a sua vida, ou que pede autoridade para fazer o que for contra a tua vida, o Senhor é contigo, viu? Aí a palavra fala assim, chegando perto de Damasco, subitamente uma luz do céu, né? Caiu em terra e viu uma voz que lhe diz: Saulo, por que me persegue? Então, irmão, quando alguém lhe persegue, ele não persegue a ti. Antes ainda ele persegue ao Senhor, a qual tu serve. Então não tema, porque maior é o Deus da tua vida. Maior é o Deus que tu serve. Ainda que ele forme armas ciladas contra a tua vida, né?
O Senhor é aquele que te guarda. Ele fala ali para Saulo: olha, Saulo, para que tu está me perseguindo, o meu povo? Né? Saulo pergunta para ele: mas quem que é você? Né? Porque ele não via, ele perseguia um povo que ele olhava ali na carne. Mas o nosso Deus, ele é espírito. E ele está em todo lugar, ele vê tudo, ele conhece tudo. E ele conhece a situação, ele vê o que a pessoa faz contra a tua vida. Né? Então ele pergunta para ele: mas quem é tu? E aí ele diz: eu sou o Senhor, a qual tu persegue. Né? Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. Né? A força do Senhor, irmãos, ali a força do Senhor, o poder do nosso Deus é muito grande. Ninguém, não é, nosso Deus é imbatível, irmãos. A palavra fala ali que Saulo ali, o Senhor fez com que Saulo pudesse não se conter diante de uma luz tão grande que veio do Senhor, uma luz que invadiu ali a ele naquele momento, que ele não pôde fazer mais nada. Esse é o nosso Deus, irmão. E ele, tremendo atônito, disse: quem és tu? O que queres que eu te faça? Né? Aí o Senhor diz para ele: olha, Saulo, aquela hora já estava cego, porque o clarão, a luz do Senhor havia entrado sobre a vida dele. O Espírito Santo naquela hora ali começou a trabalhar sobre a vida de Saulo. E a palavra fala que ali, ó, você vê Saulo já pergunta: Senhor, o que tu queres que eu te faça? Há uns momentos, umas horas atrás, ele não sabia nem quem era. E ali ele já estava perguntando: o que tu queres que eu te faça? Quem conhece a Jesus, irmão, não fica da mesma maneira. Mas há uma mudança. Há uma mudança que vem de dentro para fora, na minha e na sua vida. Deus de poder e glória. Aí ele fala, olha, ele fala assim, ó, vai, o que queres que eu te faça? E disse o Senhor: levanta e entra à cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Saulo havia vindo para Damasco com um propósito, irmão, mas era o propósito de acabar com a igreja, acabar com aquele povo. Quem sabe hoje alguém vem vindo com um propósito para a tua vida, mas eu quero dizer para você, a palavra já fala, que se ele vier por 7 caminhos, por mais caminhos, ele correrá contra a tua vida, porque o nosso Deus é quem peleja por você. Lá te convém, eu dito, o que hei de fazer? Aqui, irmão, nessa palavra, Paulo, que é o Saulo, passa a ser Paulo ali, começa a sentir, vamos dizer, o peso de começar a assumir uma identidade de Deus, vamos dizer, já começa a pagar ali o preço, porque a palavra fala que ali ele está cego, e ele cego, ele tem que entrar a essa cidade e ali esperar por um milagre, vamos dizer, por algo que ia vir ser feito por ele, porque o Senhor havia um propósito com a vida dele. Irmãos, aí a palavra fala, aí, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta e vai à rua chamada à direita, porque ali em casa de Judas tem um homem, Tarso de Saulo, pois ele está orando. Irmão, um homem a qual não tinha temor nenhum, ali naquela hora já estava buscando a presença do Senhor e crendo que o Senhor viria com milagre, viria com a vida dele ali. Irmãos, o que o Senhor faz? Ele pega um homem sanguinário e se torna a ser um grande homem de Deus como esse, disposto a pagar um preço tão alto. E a palavra fala que Ananias, irmãos, ali temendo, porque ele já ouvia falar de Saulo, ele diz para o Senhor: Senhor, mas esse homem que o Senhor quer que eu vá lá orar, né? Esse homem é sanguinário, ele mata, ele persegue a tua igreja, tem sido coisas terríveis que ele tem feito com o teu povo, né? Aí o Senhor diz para ele: vai,
porque ele é para mim um vaso escolhido, e ele saberá o que deve padecer pelo meu povo, pela minha obra. Irmãos, muitas vezes, né, Ananias ali temeu e não cria no poder que o Senhor já havia e estava trabalhando sobre a vida de Saulo. Muitas vezes nós não conseguimos contemplar o que o Senhor tem feito ao nosso redor, o que o Senhor é capaz de operar do nosso lado, nas vidas que está do nosso lado. Muitas vezes os nossos olhos, né, nos têm por cego, porque naquela hora ali, na verdade, quem estava cego era Ananias e não Saulo. Saulo estava cego material, mas espiritualmente Saulo já estava enxergando longe, né? Então eu quero dizer, irmãos, que quando ali Ananias ora pela vida de Saulo, ele se torna a ser Paulo a partir daquele momento, pela presença do Espírito Santo. E nós vimos, irmãos, que o Senhor levantou este homem na terra com grande poder, com grande autoridade. E me diz uma coisa, você já viu algum Ananias abrindo igreja, algum Ananias sendo curado, sendo açoitado, sendo... Não, nós vimos falar até os dias de hoje sobre Paulo, o qual padeceu grandes e dura pena pelo poder do nosso Deus, pela obra do Senhor, pelo povo do Senhor. E assim às vezes a nossa vida, né? Muitas vezes nós não queremos ver o que o Senhor tem para fazer, mas o Senhor faz grandes coisas. Quem sabe hoje tu está trazendo grandes marcas sobre a sua vida, mas o Senhor, Ele conhece as marcas a qual tu traz. E cada uma delas tem uma história, e a história será para glorificar o nome do nosso Deus. Então, se você traz marcas, traz dias difíceis sobre os seus dias, sobre o seu tempo, não tema, porque Deus é contigo. Ele é Deus que renova os teus dias no dia de hoje, como Ele fez com Saulo, com Paulo, como Ele mudou a história deste homem. Ele pode mudar a história da tua vida, a história de quem está do teu lado, ao redor, neste momento. Deus, Ele tem os seus projetos. E muitas vezes, para que cumpra os seus projetos, é necessário nós crermos, é necessário nós confiarmos. Ananias não confiava e não cria, mesmo servindo ao Senhor, não cria que o Senhor poderia mudar a história daquele homem, né? E assim é na nossa vida, nós temos que crer que Deus pode mudar a nossa casa, mudar o seu esposo, o seu lar, mudar a sua história, tirar de um lugar de servidão, de um lugar escravo e mudar, né? Mudar toda a sua vida, a sua história. Deus é aquele que liberta, é aquele que cura, é aquele que salva, é esse Deus a qual eu falo nessa manhã. E sabe, eu estou falando com você que hoje ainda está nos dias de Saulo, mas o Senhor pode mudar a sua história. Não consigo sair, não consigo me libertar, mas Deus, Ele pode fazer isso. Ele muda a história, Ele muda a situação, que o brilho e a presença do Senhor possa te alcançar nessa hora, em nome de Jesus, fazer como fez com Saulo, mudar a história, mudar o tempo, ainda que seja difícil, ainda que você olha e diz que não tem jeito, para nosso Deus tem jeito. Deus, Ele é aquele que alcança aonde você está, não importa aonde você está, se você está preso ou aonde você está encarcerado, quem sabe não é nas cadeias, quem sabe é material, mas é espiritual, e o Senhor alcança onde você está nesse momento. Que esse Deus venha alcançar a sua vida nessa manhã, que Ele possa alcançar o teu lar e fazer grandes coisas no teu caminho, na tua vida, no meio dos teus nessa manhã, e que o nome dEle venha a ser glorificado, porque o Senhor é grande em poder para alcançar e mudar a história. E eu glorifico nessa manhã pelo privilégio de estar com você mais uma vez, que o Senhor possa te abençoar grandemente, que o Senhor possa aí alcançar mais vidas através desse vídeo, o nome dele ser glorificado, porque a honra e glória é do Senhor mais uma vez.